O céu, escurecido pelo luar que transparecia em frente a um sol avermelhado, que irradiava em um eclipse belo e mortal. As nuvens negras cobriam parte do céu do submundo, o que resultava em vários crepúsculos vermelhos descendo das nuvens até a grama acinzentada. As árvores secas sem folhas se pareciam com grandes garfos, porém com suas pontas tortas e envergadas. Por acaso você está com medo? Gritou um cavaleiro da linha de frente de um exército, para um dos arqueiros que aparentava hesitar em avançar. Por acaso você teme a morte? Não, não, senhor. Por acaso algum de vocês aqui teme a morte? Berrou para o batalhão inteiro escutar. Não, senhor. Bradaram, todos juntos. Então por que este homem hesita em avançar? Ele não é um de nós. Ele teme a morte, senhor. Gritou um dos cavaleiros. Os cavalos eram criaturas parecidas com esqueletos, corpo ósseo e um vácuo infinito nos olhos, que apenas exibia um único ponto de fúria. Uma chama amarelada que refletia o poder de suas almas. Os pelos das cabeças dos cavalos entravam em constante combustão quanto mais ficavam zangados. Nós não nascemos para a morte, nós vivemos no meio dela. Lutamos na morte não porque nossas vidas são mais importantes. Encaramos a morte no olho, pois ela faz parte de nós. Ela nunca foi um destino, e sim a nossa pior arma. No meio do discurso, o capitão sacou sua espada das costas. A lâmina carmesim era marcada por símbolos ilegíveis. Se este homem não tem disposição para enfrentá-la, então traremos a morte até ele. Os guerreiros ugiram, suas faces refletindo malícia e satisfação. O homem hesitante se estremeceu por completo, paralisado, com seu destino travado. Os cavaleiros avançaram, e o primeiro cravou sua lança no peito do pobre homem. Foi derrubado de seu cavalo. A sequência de galopes que se seguiu foram abafados pelos cascos de cavalos que esmagavam o corpo já ensanguentado do guerreiro falecido, que por puro azar, temia a morte. Ao alto de uma colina, o exército inimigo aguardava a espreita dos cavaleiros. Como lobos famintos que tomavam o território do penhasco, uivando para o eclipse sedento por sangue. Soldados de Estigiantal se aproximando, disse o comandante do segundo exército. Era um renomado mago com o rosto completamente enfaixado, com apenas seus olhos esverdeados como esmeraldas sendo visíveis. Era como olhar para uma múmia de capa e chapéu. Preparem as relíquias de artilharia. Recalibrem bem a potência, alterem o fogo para a terceira elevação, posição B. Aguardem o meu sinal. Segundos de tensão se seguiram, o eclipse sendo lentamente ocultado pelas nuvens negras no céu. Os crepúsculos vermelhos iluminaram o alto da montanha, e suas localizações foram acidentalmente reveladas. A luz nos revelará. Antes que nos percebam, agora fogo. Com o sinal do mago, um pontilhado de mais de 100 fagulhas de chamas verdes se acendeu pela extensão do pico. Dezenas de flechas banhadas em fogo, magias derivadas de livros amaldiçoados ou conjuradas por relíquias espirituais. Os ataques sobrevoaram e adentraram as nuvens negras, e do puro nada, uma chuva de chamas verdes despencou das nuvens nas cabeças da tropa de Estigiantal. Preparem-se! Os ataques vieram da montanha. Berrou o guerreiro, alertando seu exército. Todos ergueram seus escudos de marfim banhados em almas decompostas que repeliam magia negra. As chamas escorreram no ar como se não pudessem atravessar uma grande barreira circular, transparente. Por que continua se ocultando no alto, hein? Vociferou o cavaleiro comandante. Venha para a guerra. Desça e nos enfrente com suas armas. Venha, Zargote. Zargote Nihilus era o nome do mago desolador, líder do exército inimigo. Porco barulhento, murmurou Zargote, mirando sua magia no cavaleiro ao pé do pico. Capitão Nihilus, estão nos desafiando. Vamos apenas ignorar? De repente, um tremor desestabilizou todos que estavam de pé. Um tremor tão escandaloso que quase fez os soldados do pico rolarem morro abaixo, e os cavaleiros caírem de seus cavalos. Não vai ser preciso, respondeu o mago, com um tom de voz estranhamente tranquilo demais. Temos um enxerido querendo se aparecer. Desgraça! Alguém quer se intrometer na nossa briga. Nossa guerra! Bradou o guerreiro, tentando manter-se firme no cavalo, mesmo com a espada ornamentada em mãos. Uma grande rachadura amarelada rompeu o chão, se alastrando pelas florestas sombrias e pelas rochas do penhasco. Algo grande estava prestes a emergir da terra, algo que faria todos os soldados de qualquer exército ajoelharem-se perante a morte que Estigiantal tanto dizia encarar. Uma cabeça branca, gigantesca e cascuda emergiu do chão. Seu corpo extenso e colossal era branco, porém sua cabeça se parecia com a de um dragão, com uma grande crista entre os olhos, semelhante à serra de uma faca. Aquela coisa é colossal, gritou um dos cavaleiros do exército de Estigiantal. Como alguém é capaz?
O comandante estava à beira da loucura. Capaz de invocar a hidra de 4 cabeças em pleno nada? Uma hidra de 4 cabeças. Interessante, disse Zargot, satisfeito. A cabeça cascuda da cobra-dragão se dividiu em 4 cabeças individuais, desconectando-se das 4 e abrindo um grande espaço no centro da cobra. Naquele espaço havia um buraco, onde estava o invocador da besta de 4 cabeças. Lúcifer em pessoa. A tropa do mago ficou atordoada com o nome. Lúcifer tinha cabelos loiros e olhos azuis. Um homem belo, único, provido de iluminação celestial. Porém, carregava uma ambição capaz de engolir todos ao seu redor. Uma carruagem passava próxima à zona de conflitos, onde a hidra apareceu. Pelo seu tamanho colossal, ela era visível mesmo ao longe. Os guardas que montavam nos cavalos que levavam a carruagem deixaram seus postos, e correram para a floresta. Uma bela princesa era carregada na carruagem, e quando ela olhou a visão de fora, ficou atônita. Um pequeno garotinho acompanhava a carroça por fora, estava preso no último vagão, mas se libertou quando os guardas fugiram para a floresta. Ele observou a criatura diante com terror, como se sua vida acabasse ali, mesmo estando distante da besta. Uma grande bola de fogo verde vinha na direção da carruagem, e iria acertá-la em cheio. O ataque foi desviado pela hidra e lançado ao longe, bem no local onde a princesa e a criança estavam. O pequeno garotinho chorou, encolhido, esperando, aguardando o fim. Porém, nunca teve um fim. Um feixe de luz roxa atravessou a bola de fogo no ar, dissipando-o. O pequeno garoto ergueu o olhar adiante e presenciou um jovem com uma capa negra de bruxo. Em seu pescoço, um medalhão dourado e em seu dedo, um anel prateado com uma pérola roxa como ametista. Seus olhos também eram roxos, e seu rosto era belo e juvenil. O jovem que o salvou pareceu ignorar tanto a criança quanto a carruagem com a princesa, que apenas o observava com olhos arregalados. O jovem ficou de frente para a grande hidra adiante, mesmo distante. Ele não parecia temer a criatura. Saiam da frente. A voz do jovem ecoou por todo o cenário adiante, com uma magia para amplificar sua fala. Moin destruirá todos no caminho. Essa voz, murmurou o mago, contemplando a hidra diante de seus olhos. É o único príncipe de Morgoth. Outro desgraçado para nos entreter. O que o príncipe de Morgoth está fazendo aqui? Berrou o guerreiro, que não parava de gritar a cada palavra que saía de sua boca. Aquele desgraçado portador do anel. O jovem príncipe ergueu sua mão com o anel adiante, como se estivesse segurando um manípulo de fantoche. A pedra roxa de seu anel emanou uma aura sombria, que botava ainda mais medo nas pessoas à volta do que confortava. Pare! Gritou o pequenino ao lado do jovem. Você não é um herói? Por que vai matá-los? Herói? Não sou um herói. Não existem heróis no submundo, garoto. Então, por que me salvou? A expressão do jovem ficou um pouco mais séria, seus olhos fixados no anel em sua mão que emanava sem parar uma aura sombria. Bem ou mal, essas coisas não existem. Não há soldado no mundo que mereça passar pelo que passam por lutas sem sentido, sem vitória. Não existem heróis, mas existem vilões. E quem são os vilões? Qualquer velho sedentário que passa a vida sentado em um trono. Aqueles malucos que gostam de colocar ouro na cabeça. O jovem príncipe sorriu com a forma que o pequeno se referia às coroas. Esses mesmos. Quando você crescer, velhos como esses mudarão sua visão. O pequeno garotinho pareceu um pouco mais contente e relaxado. Mas ainda havia uma coisa que ele queria saber. Mas se você não é herói nem vilão, o que você é? Sou Soren Ravenwood, disse o jovem, abrindo um sorriso aconchegante para o pequeno ao seu lado. E sou apenas mais um humano comum. Ao longe, no buraco entre as 4 cabeças da hidra, Lúcifer olhava feio para o brilho roxo entre as árvores ao longe. Ele reconhecia aquele poder, aquela maldição que fazia seu sangue ferver como se estivesse em um caldeirão. Aquele jovem, Ravenwood, Soren Ravenwood, murmurou o pequeno garotinho. Então, o meu nome é Pierre. Soren sorriu para o pequeno Pierre, e então voltou o foco para a hidra. Desenhou com a maldição do anel um círculo flutuante no ar, que logo acendeu com vários símbolos demoníacos dentro dele. Então vamos começar, berrou, avisando que seu ataque viria em breve. Venha, Moin! Um grande dragão negro irrompeu da passagem de símbolos que Soren conjurou. O dragão não tinha braços ou pernas, e sim um corpo extenso como o de uma cobra, com uma cabeça de dragão na ponta. Um dragão chinês. Ele seguiu adiante em direção à hidra, que tentou efetuar algum ataque mas não foi sagaz. O dragão abocanhou o corpo da cobra e voou para o alto com ela. As 2 bestas desapareceram entre as nuvens, levando todas as árvores no caminho e deixando um extenso rastro na terra. Lúcifer não se segurou e acabou caindo de cima da cobra, de bruços na terra.
O jovem príncipe vinha caminhando logo atrás de Lúcifer, e os dois exércitos pararam para observar. Lúcifer se ergueu do chão, tirando um pequeno amuleto de seu bolso. Eram 3 anéis que rodavam em uma base, em volta de uma pequena esfera amarela radiante no meio. Trouxe uma mão ao amuleto, e com um puxão retirou parte da magia acumulada nele como se fosse um pano. Soren se preparou sem nenhuma preocupação no olhar, mesmo olhando para Lúcifer diretamente. O infame usou a magia puxada do amuleto para formar um arco divino em suas mãos, com uma flecha esbranquiçada na ponta da linha dourada. O poder de Lúcifer era, de fato, algo angelical. Mostre sua arma, Ravenwood. Vamos duelar. Um tiro, uma vitória. Soren não disse mais nada, cruzou o ar com a mão que carregava o anel, um poder arroxeado saiu e então se reuniu fora da relíquia, formando uma pequena criatura voadora que também segurava um arco em mãos, apontado para Lúcifer. Esse moleque conseguiu estressar logo a Lúcifer, comentou o mago comandante. Suas tropas pararam para observar o conflito. Uma competição de nível de poder entre o príncipe de Morgoth e o portador da luz, Lúcifer. Ele deve ser maluco de tentar um confronto direto com o Morgoth sozinho. Lúcifer sempre foi maluco. A flecha branca do infame decolou em direção a Soren, que permaneceu inabalável. Um círculo de fogo arroxeado se ergueu de uma vez só à volta de Soren, como um campo de defesa anti-magia. A flecha de Lúcifer tentou adentrar nas chamas com fúria, não cessando seu poder mesmo em contato com uma barreira de dissipação. Continue, Lúcifer. Não fará efeito algum. Soren, o príncipe de Morgoth, era conhecido por desafiar qualquer um independente do nível de poder ou nobreza. Nunca seguia as regras de reinos e nem abaixava a cabeça para imperadores. E todos o odiavam por apenas um motivo. O Anel Morgoth era o artefato amaldiçoado mais poderoso já visto antes. Vai se arrepender dessas palavras. As nuvens acima de Soren se iluminaram, perdendo sua coloração negra e adotando um tom dourado como os de Lúcifer. Trovões bravejaram nos céus, e um feixe branco despencou sobre o círculo de fogo do príncipe. Ele foi engolido pela luz do feixe. Vejam a dimensão desse ataque. Como isso é possível? Exclamou um soldado, sentindo-se impotente. Enquanto a luz continuava a consumir o corpo de Soren, a pequena criatura criada por ele, que carregava um arco roxo, atirou uma única flecha na direção de Lúcifer e se dissipou. Ele pôde ver o ataque vindo como um raio, e saiu do caminho. A proporção era pequena, mas se tivesse acertado, seria fatal. O caminho traçado pela flecha continuou perfurando terra, pedras, até o centro de tudo. Uma única flecha não vai me derrubar. Mas era uma distração. Lúcifer inconscientemente perdeu estabilidade em seu ataque de luz que logo foi partido por um grande prisma que saiu do centro do feixe branco lançado acima de Soren. O prisma roxo subiu até o céu e repeliu as nuvens. Um buraco foi aberto no céu, revelando o eclipse. O sol carmesim cobria a pequena lua, como um olho vermelho com uma grande pupila no céu. O sol tomou uma coloração roxa, e o grande olho representado pelo eclipse olhou profundamente para Lúcifer, como se fosse uma criatura celestial. Eu já sei que não vai, mas veremos como você lida com isso. Soren, por ser um adolescente ainda muito jovem, sempre foi muito exibido. Um olho roxo representado pelo eclipse, arregalado, pupila fixada no seu alvo. A magia amaldiçoada irradiou do sol e da lua, a combinação capaz de destruir até o último número do infinito. Uma cortina de iluminação cobriu o corpo de Lúcifer. Correntes arroxeadas seguraram seus pulsos e torso. Ele estava prestes a ser selado. O que é isso? O que ele está fazendo? Perguntou o pequeno garotinho, correndo até o local do embate junto da princesa. O verdadeiro poder arcano, ninguém sabe o que é ou de onde vem, mas uma coisa é certa, fica muito mais poderoso quando se mescla em um eclipse. A iluminação do olho celeste adornou a área em volta de Lúcifer, deixando-o completamente imóvel. A luz brilhava cada vez mais forte, mas nada parecia acontecer. Não aconteceu nada? Gritou o cavaleiro berrante, que com curiosidade se aproximou demais do local. Ele é forte demais, começou Soren. Não posso bani-lo daqui, o amuleto dele se recusa a partir. Deveria parar de tentar resolver os assuntos da sua maneira, Ravenwood, disse o mago Zargot, caminhando de longe sem o seu exército, assim como o cavaleiro. Banir Lúcifer do submundo é um feito surreal demais, até para você. Não tente impor regras sobre mim, Zargot. No final ele é como todos vocês, ratos de esgoto. Mas diferente de vocês, ele tem poder para mudar alguma coisa nesse lugar. Soren abriu seu medalhão que envolvia seu pescoço, e dentro dele, havia a foto de uma bela e jovem mulher, um ente querido que se foi há muito tempo. Por isso, eu odeio todos vocês. Se vou bani-lo, farei isso por mim.
E como pretende fazer isso por conta própria então? Me banirei junto a ele, disse, sem preocupações no olhar. Seu orgulho e confiança fazia com que a lógica se ofuscasse. Soren achava que realmente poderia fazer qualquer coisa e sairia ileso. Se fizer isso, perderá suas memórias e retornará ao mundo dos humanos. Duvido que o anel te aceitaria como seu portador depois de uma decisão dessas, alertou a princesa, próxima o suficiente para poder ser ouvida. Soren pareceu ignorá-la, sequer a respondeu. Se aproximou lentamente da cortina de luz emitida pelo olho, onde Lúcifer estava imóvel no centro. Você não poderá levar o medalhão, é um amuleto amaldiçoado. O que fará a respeito dele? Perguntou Zargot, com interesse no medalhão do príncipe. Soren arrancou o medalhão de seu pescoço e atirou para o alto. O grande dragão chinês invocado para afugentar a hidra retornou das nuvens, e engoliu o medalhão no ar como se fosse um petisco. Moin não desaparecerá até que eu retorne. Ele guardará o medalhão. Zargot ficou um tanto zangado com a decisão do príncipe. Para banir Lúcifer, desaparecerei. Mas vocês sabem que eu vou voltar. Aproveitem o tempo sem mim. Em 100 anos retornarei para buscar o medalhão. Acha que 100 anos é suficiente para recuperar suas memórias depois de um banimento? Soren também não respondeu, estava se preparando para os últimos momentos em um lugar caótico e obscuro como o submundo. Se você retornar, o guerreiro berrante ergueu sua lâmina, desafiando o príncipe. Eu vou te matar. Suponho que não vai conseguir usar o anel tão cedo. Fique à vontade para tentar, Debauric. Um pouco antes de Soren partir para a luz e deixar o submundo junto de Lúcifer, o pequeno Pierre o observou uma última vez, um pouco triste pelos acontecimentos. Por que eles querem te matar? Você não era um príncipe? Perguntou-o com uma voz melancólica. Já dentro da luz do olho celestial, Soren olhou com um sorriso para Pierre. Eu ainda sou mais forte, Pierre. Ninguém é capaz de me matar. Esses bostas apenas têm inveja de quem tem poder celestial. A luz irradiou do céu, destruindo as pedras do chão abaixo e pulverizando a poeira que subia. O poder de 2 banimentos ao mesmo tempo era suficiente para superar a resistência do amuleto de Lúcifer. Soren se aproximou dele, que estava acorrentado enquanto viajavam para o mundo dos humanos pela luz roxa. Dizem que o anel de Morgoth só aceita um hospedeiro. Enquanto vivo, não sabia que ele era capaz de banir almas do submundo, disse Lúcifer, aceitando lentamente sua derrota. Acho que você não entendeu como ele funciona. Morgoth não é o nome do anel, Soren sorriu. É o verdadeiro nome da realidade que vocês chamam de submundo. Os olhos de Lúcifer se arregalaram, como se aquela fosse uma grande revelação, mas para Soren era algo de se impressionar que alguém não soubesse. Está me dizendo que o submundo inteiro. Sim, o anel só pode deixar o submundo junto comigo, porque ele é o próprio submundo comprimido em uma relíquia amaldiçoada. Lúcifer olhou para baixo com desdém. O feixe roxo ainda os carregava, e ele sentia suas memórias vagamente deixarem seu ser. O mesmo acontecia na mente de Soren. Eu nunca fui páreo, um príncipe que porta o submundo em um dedo. Você chega a ser ridículo. E agora estamos indo juntos para o mundo dos humanos, que pesadelo. Mas o que você quer com isso? Desafiando líderes, colocando todos os reinos contra ti e agora banindo a mim. A visão dos dois foram ficando cada vez mais embaçadas pela luz, mostrando que a transição foi completa. Suas faces já não eram mais visíveis e a maior parte de suas memórias foram completamente escurecidas pela magia do anel. Quero derrubar os monarcas do topo de seus impérios. Se me escolheram para herdar o poder capaz de destruir, então eu quero destruir os maiores, e fazer com que os povos sejam livres para cantar e dançar juntos sem abaixar a cabeça para soberano nenhum. Quero fazê-los caírem aos meus pés e gritarem por piedade, fazê-los gritarem da mesma forma que fizeram a ela. E você é como todos eles, Lúcifer. Por isso eu também odeio você. Apenas aguardei a hora em que emergisse das sombras para que eu... Mas Lúcifer não podia mais ouvir, já havia sido engolido há um tempo. Para Soren foram-se várias horas adornado pela luz, sem ninguém à sua volta, o puro vazio. Até que de repente, com sua mente completamente limpa de qualquer resquício de memória, de onde veio, ou de onde estaria, ou quem ele era, apenas acordou em uma cama comum em um quarto. Uma mulher de cabelos brancos se apressou para vê-lo de perto, curiosa. Você está bem? Te encontrei dormindo no balcão do bar lá embaixo. Bar? Perguntou, coçando os olhos, como se tivesse dormido por décadas. Estranhei quando vi um garoto tão jovem embriagado em um bar daquela forma ao ponto de desmaiar, disse a mulher, como se estivesse dando um sermão. Quantos anos você tem afinal? Eu não me lembro. Que beleza, perdeu as memórias. A mulher levou uma mão à testa decepcionada.
Se lembra seu nome pelo menos? O jovem ficou sentado na cama, sua mente vaga, sua visão um pouco distorcida. A única coisa que lhe parecia familiar era o anel prateado em seu dedo. Sim, disse o jovem, esforçando-se muito para lembrar de qualquer coisa. O meu nome é Soren. Era quase meia-noite na cidade de Londres, onde Soren Ravenwood morava após perder as memórias pelo banimento. Vivia na casa da mulher que o resgatou no bar do primeiro andar de sua casa. O marido da mulher, dono do bar, acabou contratando Soren para fazer o trabalho geral do lugar em troca da moradia. Descendo as escadas, vinha o jovem com algumas garrafas de bebida na mão, um avental preto e um pano branco pendurado no braço. Ele descia meio desengonçado, estava com pressa pois eram muitos pedidos ao mesmo tempo, e havia apenas 2 garçons. O segundo garçom era um novo amigo de Soren, com cabelos loiros e olhos azuis, uma face angelical, pele branca, lisa e limpa. Aparência semelhante a um anjo, seu nome era Lucian. O que Soren não sabia era que conhecia Lucian antes mesmo de perder a memória, mas não com o nome atual. No submundo Lucian era conhecido pelo nome de Lúcifer, mas acabou perdendo as memórias junto de Soren no banimento. No fim, os dois se tornaram amigos e companheiros de trabalho. 2 homens estenderam seus canecos quando viram Soren passar, e ele logo serviu com a bebida. Estava tentando fazer as coisas rápido demais, e sem querer acabou molhando as calças de um dos homens quando foi colocar bebida no outro caneco. O homem pareceu furioso por um instante, mas o outro homem ao lado riu de toda a situação, caçoou e ele se acalmou. Os dois estavam muito bêbados, afinal. Soren soou frio, pensando que iria apanhar no meio do serviço. Deu 2 passos para trás enquanto se tranquilizava, e se escorou em uma mesa vazia. Sentiu um pequeno remorso no peito, mas não sabia o motivo. Lucian teve que o acordar para a realidade, cutucando seu ombro de leve. Por pouco, hein? Caçoou. Lucian era tão belo, tão angelical e tão amado pelas mulheres que frequentavam o estabelecimento, era de se invejar. Soren, por algum motivo no fundo, sentia uma plena raiva por Lucian. Mas ao mesmo tempo sabia que não era inveja, era algo muito mais profundo que isso, algo que lhe acompanhava desde um passado distante. Porém, ele também não sabia o que poderia ser. Mesmo com a madrugada chegando, o bar continuava bem movimentado. Um bardo estava sentado próximo ao balcão com um bandolim em mãos. Cantarolava diferentes músicas e histórias, uma mais surreal que a outra. Mas uma delas acabou chamando a atenção de Soren, que atentou os ouvidos discretamente para ouvi-lo. Nas calamidades do outro mundo, 5 eclipses se alinhavam na noite escura. Eles temiam, eles gritavam, quando ele emergia, seus corpos travavam, seus dedos passavam lentamente pelas cordas do bandolim. Celestial, magnífico, poderoso e carnívoro. Se espalhava o desespero por onde passava. Invencível, as chamas da dor. Ele reinava, ele o honrava. Não havia tréguas em sua presença, nem espaço para tuas crenças. O cauda de aço? Perguntou Soren, completamente do nada. Todos olharam para ele, inclusive o bardo, impressionado. Soren ficou envergonhado, nem ele sabia o que significava o nome cauda de aço. Então você conhece o dragão do outro mundo? Haha! Não esperava que jovens como você ainda tivessem interesse em lendas assim. O que Soren se sentiu confuso, constrangido. Logo se apressou para subir de volta à cozinha, e deixar os pedidos apenas para Lucian. A pia estava cheia de pratos, e alguém tinha que os lavar afinal. Soren estava constrangido demais para permanecer naquele ambiente. Prato por prato, Soren continuou lavando e colocando-os para secar. Estava bem entediado, mas logo o bar fecharia e poderia descansar em paz. Sabia que teria que dividir o quarto e a cama com Lucian de novo, pois ele também estava morando naquela casa. Por isso trabalhava de garçom também. Soren, disse uma voz jovem logo atrás enquanto ele lavava os pratos. Sim, respondeu sem tirar os olhos de sua tarefa. Não houve mais respostas. Soren olhou para trás para tentar ver quem tinha chamado pelo seu nome, mas ele não viu ninguém. Secou as mãos no avental e saiu andando pela cozinha procurando por alguém. Chegou perto do local onde ouviu a voz o chamando, e ali havia um livro negro com título vermelho. A capa era completamente preta, com apenas uma palavra no centro: Grimoire. Quem deixou isso aqui? Soren analisou bem a capa do livro, e notou que as letras vermelhas tinham um brilho forte. Lentamente se preparou para abrir o livro, até que sentiu uma respiração em seu pescoço. Com um susto olhou para ver o que era, e Lucian estava bisbilhotando bem por cima do ombro de Soren. Um livro religioso, talvez? Palpitou Lucian, esfregando os dedos no queixo. Não faço ideia. Me parece familiar.
Sente algo assim também, Soren? Soren se virou para ver o livro mais uma vez e de fato, teve uma sensação familiar ao observá-lo. Um pouco, mas não sei de onde. Enquanto os dois analisavam o livro esquisito, que a cada segundo parecia mais fascinante, ouviram passos descendo do terceiro andar. Soren se apressou ao enfiar o livro para dentro de uma das gavetas. Um homem alto, forte e barbudo se aproximou dos dois. O dono do bar, marido da mulher que lhes ofereceu abrigo. Não estou dando parte da minha casa para vocês, só para ficarem aí se paquerando. Viadinhos de merda. Soren sentiu um ódio subir em suas veias. Lucian era um rapaz muito bonito e delicado, o que fazia o homem sempre insinuar que ele teria uma sexualidade duvidosa, e que Soren estaria tentando o paquerar. Nenhum dos dois gostava desse tipo de abordagem. É só fazer a porra do serviço direito. Incompetentes, do jeito que vocês são, vão ficar aqui para sempre. Mas eu não vou aceitar esses ratos na minha casa por muito mais tempo. Ele foi até a pia pegar um copo de água para beber. Daqui a alguns meses, vocês vão pra rua. Precisam aprender a serem homens de verdade. Ele virou o copo d'água de uma vez só, e o colocou no fundo da pia. Lucian e Soren o olhavam com desgosto. Tão olhando o quê? Falei pra trabalhar. Fazer a minha grana. A comida dos corvos não sai de graça. Elisa não ia gostar se visse como você nos trata, disse Soren corajoso. Disse alguma coisa? Perguntou o homem virando-se para os dois. Não escuto essa sua voz fina. Eu disse. Soren deu 2 passos à frente, encarando-o nos olhos. Que a sua esposa não vai gostar de ver como você nos trata. O homem riu, seu corpo era significativamente maior e mais forte que o de Soren, que ainda era um jovem adulto. Você acha que por ter esses olhinhos roxos, você é especial por acaso? Acha que é algum tipo de nobre donzela? Os dois ficaram cara a cara, mesmo com a cabeça de Soren chegando na altura do peito do homem. Você tá mais para uma vagabunda. Eu não sou uma mulher. O homem o empurrou, quase quebrando as gavetas do armário com um empurrão. Pelo jeito que vocês ficam grudados, pensei que fosse. Com um sorriso, o homem deixou a cozinha pelas portas dos fundos. Soren se apressou para tentar alcançá-lo, mas Lucian o impediu com algumas batidinhas no ombro. Deixa pra lá, você não o aguentaria. Não faltou muito tempo para que o bar finalmente fechasse, e os dois pudessem subir ao segundo andar e acalmar os nervos. Lucian foi tomar um banho e Soren fez companhia para Elisa Whitmore, a mulher que os encontrou e lhes deu abrigo. Uma mulher gentil, que sempre tinha um sorriso otimista no rosto. Era como uma mãe para Soren, que morava naquele lugar já fazia um ano. Elisa deixou Soren para ir atender a porta, e a atual namorada de Lucian chegou para visitá-los. Seu nome era Beatrice Tornil, uma garota com uma aparência e jeito de se vestir que já diziam que ela era bem rebelde. Tinha cabelos castanhos, vestia uma saia carmesim com roupas pretas. No fundo, Soren tinha um sentimento especial por Beatrice. Mas Lucian já a tinha em mãos, o que era muito estranho, pois ela sempre parecia dar muitas brechas. Soren! Exclamou ela, um sorriso esquisito se abrindo no rosto. Ela se sentou muito perto de Soren ao ponto das pernas dos dois se encostarem. Como está? Normal, eu acho. Que semblante triste, coloca um sorriso nesse rosto. Ela segurou o queixo dele, trazendo o rosto de Soren para encará-la. Ela sorriu para ele, e forçadamente ele sorriu de volta antes de puxar o rosto para o outro lado. Lucian já vai chegar para te dar atenção, então fica quietinha aí. Eu tô de luto hoje. Luto? Alguém morreu por acaso? Perguntou, passando o braço pelo pescoço de Soren. Mas logo saiu de perto dele quando ouviu os passos de Lucian vindo pelo corredor. Lucian chegou na sala e se juntou a eles, um pouco confuso quando viu todo o clima, e meio desconfiado também. Soren parecia um pouco mais estressado que o habitual. Clima tenso aqui, hein? Mas já que ela chegou, vamos lá para cima. Os 3 se apressaram para subir até o sótão, onde ficavam os corvos nas gaiolas. Havia uma mesa bem antiga com uma luminária no fim do cômodo, e Soren colocou o livro Grimoire em cima da mesa. O título ainda brilhava em vermelho. Que coisa maluca! Nunca vi um livro que brilha, comentou Beatrice, entrando no meio deles e se escorando em Soren. Então vamos ver. Soren lentamente pôs as mãos para abrir o livro, e não só a primeira como a maioria das páginas começaram a passar rapidamente, como se um vento forte estivesse empurrando as folhas até a metade do livro. Mas não tinha nenhuma corrente de ar vindo de direção nenhuma. Se movendo sozinho, murmurou Lucian. Credo, isso é bruxaria? Exclamou Beatrice. Não dá para ler, disse Soren quando as páginas finalmente pararam no meio do livro. A escrita estava em uma língua de símbolos que nenhum dos 3 nunca tinha visto na vida, ou não tinham memória sobre.
Mas ainda assim, aqueles símbolos pareciam familiares para Lucian e Soren. Deixa eu ver. Com a mão direita à mão onde estava o anel prateado, Soren a passou por toda a página, sentindo o material estranho em que ela foi feita. Mas de repente o anel começou a brilhar, uma energia roxa, cada vez mais forte, que em um piscar de olhos explodiu e lançou fagulhas roxas por todo o sótão. Os 3 jovens caíram no chão, assustados, e as fagulhas roxas quebraram as paredes e as pequenas janelas, voando por todo o céu de Londres. Lucian se levantou e ajudou Beatrice, enquanto Soren engatinhava até uma das janelas. Notou que um dos cacos de vidro estava energizado com rachaduras roxas. Foi contaminado por aquela força desconhecida. Olhem só isso aqui, magnífico. Isso é definitivamente bruxaria. Beatrice estava encantada, assustada, curiosa e enojada ao mesmo tempo. A gente precisa esconder isso, afirmou Soren, tomando uma nova decisão. Beatrice está certa, se descobrirem que temos algo desse tipo, vai ser péssimo. E o que fazemos com essa coisa então? Perguntou ela. Não podemos jogar fora. Então nós escondemos, mas os Whitmore não podem descobrir. Então qual seria um bom lugar para deixá-lo? Sem escolhas, os jovens decidiram. Deixaram o livro embaixo da cama de Soren, apenas por uma noite para que pudessem encontrar um lugar mais discreto no próximo dia. E assim aconteceu, a noite se passou, e na próxima tarde eles estavam nas ruas de Londres perambulando, procurando um local em que definitivamente nenhuma pessoa estaria interessada em bisbilhotar. Teria que ser também um local seguro, pois era um livro aparentemente muito perigoso. Se escondermos isso do jeito errado, e ele explodir do nada, e destruir as casas, e nós formos presos, Beatrice estava alucinando. Lucian puxou-a para perto e acariciou os longos cabelos castanhos dela. Fica tranquila. O máximo que pode acontecer é alguém ver aquele livro e querer culpar alguma mulher por cometer bruxaria. Socorro! Um berro ecoou de longe. Soren e Lucian reconheciam aquela voz, era Elisa. Seu marido não estava em casa a essas horas, ela estava completamente sozinha. Os 3 voltaram correndo o mais rápido que podiam, mas quando chegaram, a porta já havia sido arrombada. Não é possível que já descobriram. Não faz nem 24 horas, exclamou Soren. Olhem, lá em cima, apontou Lucian. As paredes do sótão estavam ficando negras, com grandes rachaduras roxas que emanavam uma aura sombria. Aquilo, inconfundivelmente, era magia negra. Como não vimos aquilo? Vão acusá-la por cometer bruxaria no sótão de sua casa. Pela madrugada, moradores devem ter visto as fagulhas luminosas no céu naquela hora. E nós não vamos deixar. Passou-se a tarde inteira, e os jovens rodaram toda Londres em busca de pistas. Nada, nenhum vestígio foi deixado. Elisa foi capturada e levada para qualquer lugar e nenhum dos 3 poderia fazer nada. O marido dela também desapareceu. Ele sempre fazia esse tipo de coisa. Sumir por uma semana inteira e depois voltar completamente do nada. Nós não encontramos nada. Lucian parecia desapontado. Ele também era grato por aquela mulher que lhe deu abrigo por todo aquele tempo. Soren foi o único que não desistiu. Lucian voltou para casa para verificar se Grimor ainda estava lá, em segurança. Beatrice estava com medo demais, então apenas se escondeu em sua casa para ter certeza de que nada aconteceria a ela. E Soren, por fim, continuou a vagar pela cidade em busca de algum vestígio, qualquer pista, qualquer informação. O sol desapareceu, a lua subia ao céu escurecido. Merda, me perdoa, Elisa. Ele se sentou no chão, sentindo-se derrotado. Até que uma grande agitação chamou sua atenção. O povo estava reunido para presenciar algum evento na noite. Soren se aproximou, e presenciou aquela cena terrível. Elisa amarrada em uma árvore com 3 arqueiros preparando fogo para colocar em suas flechas, e incendiar a árvore junto com o corpo de Elisa. Não! Berrou Soren, correu, atropelou todos pela frente e chegou ao meio. Era um grande cemitério com uma árvore no centro, a árvore em que Elisa estava amarrada. Os 3 arqueiros estavam nas 3 laterais do cemitério, e na quarta, estava o povo assistindo tudo. Queima! 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 Eles gritavam, excitados. Ela é inocente! Parem! As flechas acenderam suas pontas com as chamas das tochas, e eles estavam prestes a atirar. Elisa dava um olhar sombrio a Soren. Ela sabia que ele seria o culpado de sua morte, ela nunca o perdoaria por isso. Lhe deu uma casa, um abrigo, uma mãe, comida, um amigo. E tudo que ele lhe deu em troca foi a morte. Ele sentiu aquele olhar frio penetrar a sua pele, sua alma. Seus olhos lacrimejaram. Soren era o verdadeiro culpado. Quando aquele homem judiava de nós e dos corvos, ninguém nunca dizia nada. A mente de Soren estava colapsando. E agora vocês querem nos queimar?
Ele levou as mãos ao rosto, suas unhas arranhando sua pele, o brilho roxo do anel retornou mais forte do que nunca. É melhor baixarem esses arcos. É um lunático. Queimem ele também. Senão vocês vão. Soren começou a chorar, se sentia incapaz de fazer qualquer coisa. Aqueles homens estavam armados, e desde que perdeu as memórias, nunca foi capaz de fazer nada. Vocês vão sentir que venha Júpiter ou qualquer deus, eu juro que vou. Ele ficou de joelhos, alucinando, chorando, enquanto recebia o olhar de Elisa, afiado como uma faca. Os 3 arqueiros atiraram suas flechas. O grito de Elisa ecoou por todo o cemitério. Logo ele não foi mais audível, o povo aplaudia e vangloriava o momento. Uma bruxa estava sendo queimada bem diante de seus olhos. O olhar de Soren se ergueu, a árvore em chamas, o corpo de Elisa lentamente carbonizando, mas os olhos continuavam fixos nos de Soren. Agora queimem o lunático! Gritou um dos homens que assistia. Os arqueiros carregaram mais uma sequência de flechas nas chamas das tochas, e apontaram ao jovem caído alucinando sozinho. Mas ninguém esperava que de repente uma energia roxa começaria a sobrevoar o local, se movendo em espiral. Por onde ela passava, as almas dos que ficavam no caminho eram recolhidas e arrastadas pelo vento. Os corpos caíam inertes no chão. Soren não tinha mais palavras para dizer, estava fora de si. Olhou para um dos arqueiros, a flecha de fogo apontada em sua direção. Os gritos de Elisa mesclados com os gritos dos desesperados, o lugar inteiro se tornou um caos. Como uma besta ele avançou em direção a um deles. A flecha voou, Soren a segurou como se fosse uma bolinha de tênis. Pulou e cravou a flecha flamejante bem no olho do arqueiro ao mesmo tempo que espancava sua cabeça com a mão do anel. A cada soco, a cabeça do arqueiro se enchia de chamas roxas. Foram tantas batidas que ela acabou se desconectando do pescoço. Soren pegou a cabeça flamejante com a flecha cravada no olho e jogou como uma bola na direção do outro arqueiro, que caiu no chão quando a recebeu. O fogo roxo se espalhando pelo seu corpo também. O terceiro atirador tentou correr pelas vielas, mas não era suficiente. Um braço transparente de magia roxa o puxou para perto de Soren. Ele largou o arco no percurso. Quando chegou até Soren, ele o apunhalou no peito. O arqueiro foi puxado com tanta força que a mão de Soren atravessou seu corpo, e ele retirou o coração de dentro. Derrubou o corpo do arqueiro no chão, que caiu sem vida, e se aproximou lentamente do último com a cabeça de fogo em mãos. Soren estava sorrindo, rindo da desgraça dos arqueiros que colocaram fogo em Elisa. Uma sensação tão satisfatória e nostálgica por algum motivo, era como estar no céu. Com o coração do outro em mãos, enfiou-o na boca do arqueiro que pegava fogo no chão. Pisou com toda a força que tinha na boca com o coração enfiado, até que entrasse tudo de uma vez. O sangue jorrava a cada pisada, as mãos sujas de órgãos e carne, as vestes tingidas com o vermelho escuro daqueles que assassinaram a mulher que ele via como uma mãe. O povo já não assistia à cena mais, estavam todos fugindo do jovem maluco e genocida. Até que viram um sol vermelho aparecer por trás da lua, ninguém viu de onde ele veio e nem como apareceu ali. O que é aquilo? O sol em plena noite? Era um eclipse, de noite. O grande sol vermelho por trás da lua se parecia mais uma vez com um olho vermelho e uma pupila negra no meio. O grande olho celestial observou Soren, e a cortina de luz caiu sobre ele mais uma vez. Desta vez era vermelha. A cortina de luz celestial irradiou forte mais uma vez, mas não durou muito tempo. Quando ela sumiu, uma área circular no chão havia sido completamente pulverizada. Era uma viagem entre mundos mais uma vez, mas que agora mandava para o submundo de volta. Sua visão estava fraca, mas as memórias que adquiriu quando estava em Londres permaneceram. Quando abriu os olhos totalmente, estava acorrentado em uma cela de prisão escura. Seu corpo continuava sujo de sangue, as mãos com pedaços de órgãos e carne. Soren estava com um cheiro podre de carniça. O anel prateado também tinha sumido de seu dedo. Que lugar é esse? Estava começando a voltar à lucidez e se lembrar do que tinha feito em Londres. Ele ainda se sentia culpado, e lembrar do olhar profundo de Elisa ainda o deixava angustiado. Logo percebeu que alguém estava na frente de sua cela, do outro lado das grades. Setain Stigental ainda não recuperou suas memórias, eu suponho. As tropas de Debauric te encontraram em uma floresta próxima. Você tá com um cheiro podre. Stigental, você só pode estar brincando. Que merda de nome é esse? E quem é você? Te explicar desde o início vai ser um saco, então vou te deixar descobrir sozinho. Mas saiba que você foi preso pelos cavaleiros, eles odeiam você por aqui. Inclusive confiscaram o seu anel. Quando tentaram o colocar, o cavaleiro virou pedra na hora. Me odeiam?
Soren parecia tão perdido quanto um besouro no escuro. Eu sou de Londres, eu tenho que voltar para Londres. Não, não, não. Você não se lembra de nada. Você declarou guerra contra eles no passado, eles odeiam você porque você era indestrutível. Agora que você não consegue usar o anel, eles querem tirar a sua vida o quanto antes. Soren riu, uma risada de desespero e confusão. Você é maluco. Qual é o seu nome, afinal? Você já me conhece. Nos conhecemos há 100 anos atrás, meu nome é Pierre, disse, e então se aproximou o suficiente da cela para sua face ser visível. Ele era um adolescente extremamente magro, tão magro que parecia um monstro. Com cabelos vermelhos e olhos amarelos, usava roupas desgastadas, definitivamente não era um nobre. Quando você me conheceu, eu era uma criança. Eu tinha 53 anos, agora tenho 153, disse, com um sorriso. Você definitivamente é maluco. Não lembro quantos anos eu tenho, mas diziam que eu tinha cara de ter 19 em Londres. 19? Você seria um bebê. Você deve ter uns 300. Soren achou que estava sonhando por um momento, mas percebeu que não estava quando relembrou do cheiro de carniça que suas roupas emanavam. Ok, tanto faz. Eu preciso sair daqui. Não vai ser tão fácil assim. O rei decretou sua pena de morte hoje, na verdade, você vai ser executado daqui uns 30 minutos.